Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Cláudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, nesse terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos que está tratando sobre apologética. O tema do trimestre trata dos ataques contra a Igreja de Cristo e o subtema do trimestre fala sobre as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós estamos estudando sutilezas e já passamos por várias sutilezas e estamos na lição de número 10, estudando a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Mordomia cristã é o fato de alguém ser administrador daquilo que Deus lhe colocou nas mãos. É necessário uma conscientização de que nada temos, que nada é nosso, que tudo pertence a Deus e que Ele nos deu para administrar e que um dia nós prestaremos conta. Nós na segunda-feira falamos sobre a verdadeira motivação da verdadeira mordomia cristã. Na terça falamos sobre o perigo do amor ao dinheiro na vida do crente. Na quarta, que foi ontem, falamos sobre é preciso ter cuidado contra o sentimento de avareza. E hoje nós falaremos sobre a Deus pertence o mundo e tudo que nele há. Abra aí a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 24, no verso 1, e abra também em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, que são os dois textos iniciais que nós utilizaremos para esta reflexão de hoje. Lembrando que este é o nosso quarto vídeo da semana. Nós fazemos geralmente 6 vídeos, então tem mais 3 para trás e tem mais 2 para frente, que querendo Deus nós o faremos também. Então vá se preparando aí com a sua Bíblia e conferindo os vídeos para que você possa compreender. Nós estamos colocando os vídeos da semana numa cor só. Deus abençoe o irmão Daniel Anjos, que trabalha nesta área e é um grande profissional. Eu indico o trabalho do irmão Daniel Anjos. Se alguém quiser o contato, faz contato comigo que eu mando para você o contato dele. Ele está colocando as capas dos nossos vídeos, então na hora que você for assistir, você vai ver os vídeos todos de uma cor só, então você assiste todos aqueles vídeos. É um comentário pequeno, dá para você assistir todos e se preparar, tá bom? Nós estamos diante da lição número 10 e antes de fazer a leitura, eu quero te dizer que a lição de número 10 tem 3 pontos. Domingo serão discutidos, explanados esses pontos em sala de aula. O primeiro ponto fala sobre conhecendo o evangelho da barganha. Alguns têm o evangelho como barganha. O primeiro item diz: dízimos e ofertas como moeda de troca. Alguns entregam o dízimo e a oferta como moeda de troca para este benefício, para aquele benefício. Coisa supérflua, eu diria coisa besta, porque Deus não recebe desta forma. Hebreus 7:8 ou 8:7 diz que quem recebe o dízimo é lá, aquele que se diz que é eterno. Confira aí, por favor. O segundo item fala dízimos e ofertas como prática legalista. O dízimo e a oferta como uma obrigação dentro da lei. Também não é dessa forma que é o dízimo. Inclusive, para os cristãos, dízimo não deve ser mandamento. Vem quando alguém pergunta, mas é mandamento? Não, dízimo não é mandamento. Dízimo é doutrina, mandamento é diferente. Mandamentos são 613 que foram dados ao povo judeu, que Cristo na cruz trouxe-nos uma nova aliança, a aliança da graça, passando para trás a aliança da lei. Então nós, igreja, conforme está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, como resultado do primeiro concílio de Jerusalém, não temos o dízimo como mandamento, nós temos sim o dízimo como doutrina. O Senhor Jesus disse que deveis fazer essas coisas, não esquecendo aquelas, referindo-se ao dízimo. E quando você vai para o escritor aos Hebreus, que eu particularmente creio que é Paulo, ele diz: aqui recebem dízimos homens que morrem, mas ali recebe aquele de quem se diz que é eterno. Então o dízimo está presente no Novo Testamento, não como mandamento, mas como doutrina. Paulo, falando sobre ofertas, na segunda carta aos Coríntios, ele diz bem assim, que cada um contribua conforme propor no seu coração. Então se você vai entregar uma oferta qualquer, uma oferta voluntária, uma oferta alçada, você vai entregar aquela oferta com liberalidade. E se você vai entregar o dízimo, que é 10%, você vai entregar também com liberalidade, com tranquilidade. Você tem que saber que é um fator de fé. Agora é 10%, se é dízimo é 10%.
E o fim, a administração do dízimo, deixe para lá. Quem pega para administrar vai prestar conta. O segundo ponto da lição fala sobre a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. A doutrina do dízimo está sob ataque, especialmente por aqueles que estão somente utilizando redes sociais. Eu, por exemplo, utilizo rede social, mas não sou contra o dízimo, não. Eu sou dizimista também. Nós só fazemos a orientação, conforme acabei de dizer, de como é o dízimo biblicamente, para que ninguém se torne escravo também, como diz o ponto ali, legalismo, né? Usando de forma legalista. Mas a doutrina do dízimo sob ataque, nós temos o primeiro item que diz: o dízimo era uma prática na lei. Então, sim, o dízimo sempre existiu. E por que sempre existiu? Porque hoje, nos dias atuais, na atualidade, para ser bem redundante, os sistemas que existem precisam ser mantidos. E hoje existe o tributarismo, a tributação, para que o contribuinte mantenha o Estado. Estado que infelizmente pega o dinheiro e usa com desonestidade. Já a igreja, que não pode ser subvencionada pelo Estado, ela precisa ser mantida de alguma forma. E a manutenção da igreja é mediante a nossa contribuição, que não é uma obrigação, que não é uma lei, é uma doutrina, é algo feito com amor, certo? Aí o segundo item vai dizer bem assim: o dízimo como... o primeiro foi o dízimo como prática da lei lá atrás, e o dízimo como contribuição imposta. O dízimo, se você vai contribuir, você tem que saber que existe o dízimo. O dízimo é uma dessas obrigações. Nós vamos estudar isso na obrigação, mas não mandamento. Preste atenção. Aí é obrigação porque é uma necessidade. Tem que contribuir. Se não contribuir, o sistema para. Aí é complicado. Quem paga água, quem paga energia, quem vai ser o voluntário? Então, todo mundo acaba pagando junto. Alguém disse que a cadeira daquele que não entrega dízimo deveria não ser limpa, a luz que ilumina o local daquele que não entrega dízimo deveria estar desligada, a faxineira deveria também não cuidar dele, o sono deveria não chegar até ele, porque existe toda uma sistemática e tudo em volta tem despesa. Se você pensar que não, está enganado, tudo em volta tem despesa. Vamos ao terceiro item que diz assim: a doutrina bíblica da mordomia cristã, que é o ponto principal da lição na semana. Aí vai Deus, o Criador e Provedor, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E o segundo item diz: o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Nós já conceituamos isso desde a segunda-feira e você deve assistir o vídeo da segunda-feira. Pois bem, vamos retornar aqui para a nossa leitura diária e vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 24, no verso 1. E em Atos 17, verso 24, com a epígrafe: a Deus pertence o mundo e tudo que nele há. Preste atenção aqui. Nós vamos fazer leitura na tradução Revista Almeida e Corrigida e hoje fazendo mais uma vez uso da Bíblia de Estudo Deikin, editada pela editora Atos. Em Salmo 24, é interessante você ler, você tem que ler para chegar a esta compreensão. Está escrito assim, 24:1 de Salmo, 24:1 de Salmo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo que você olhar, aonde a tua vista alcançar, tudo é de Deus. E o que está além da tua vista, ainda é de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Aí aqui você diz: e no fundo do mar? É de Deus. E no ar é de Deus. E no espaço sideral? É de Deus. E em cima da terra? É de Deus. Até a simples é tudo de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e aquele que neles habitam. Tem um diálogo de Deus com Jó a partir do capítulo 38 do livro de Jó, onde Deus faz 71 ou 73 perguntas a Jó, e nestas perguntas Deus conversa com Jó mostrando-lhe que foi ele quem criou tudo. Aí Deus chega ao ponto de questionar a Jó: se você realmente tem entendimento, me responda. Onde é que você estava quando eu, diz Deus, coloquei as bases, a fundação da terra? Aí Deus, depois disso, vai evoluindo, fala do limite que foi dado ao mar, vai evoluindo e diz: ó, e dentro do mar tem um ser enorme, que alguém poderia dizer que é o mega tubarão, qualquer coisa dessa, um megalonodonte, eu acho que é assim que chamam, e a Bíblia vai chamá-lo de Leviatã. Ele é tão de um jeito que nas suas escamas, quando uma lança chega nela, só faz cócegas. Onde é que tu estava, Jó? Deus mostrando que ele criou tudo. Deus chega a ponto de dizer: e a cabra montês que dá cria lá e você nem toma ciência disso, onde é que você estava? Então o Salmo 24, no verso 1 diz: do Senhor é a terra
Onde você pisa os pés pertence a Deus. A tua casa, que é feita de matéria-prima, pertence a Deus. Foi Deus quem criou tudo isso aqui. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam. O mundo e aqueles que nele habitam. Quer dizer, você que está me assistindo pertence exclusivamente a Deus. Você pertence a Deus. Salomão, escrevendo o livro do Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 7, ele diz: o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. O corpo veio do pó e Deus soprou no homem o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Então tudo pertence a Deus. Eu estava bem recente numa audiência e o magistrado disse uma coisa interessante para umas pessoas que estavam lá disputando e, diga-se de passagem, eram evangélicos. O magistrado disse bem assim: olha, tudo pertence a Deus, até a vida, que às vezes a gente questiona por que essa pessoa tão ruim ficou viva e aquela pessoa tão boa morreu. Até a vida, o limite do tempo de vida, Deus é quem controla tudo. Então Deus controla o ar, Deus controla a água, Deus controla tudo. Por isso que está escrito em Apocalipse que num dado momento ele vai transformar a água em sangue, porque é ele quem controla. Está escrito em Apocalipse que num dado momento ele vai transformar a luz em trevas, porque é ele quem controla. Certo astrônomo, astronauta, melhor dizendo, numa entrevista ao Luciano Huck, eu assisti essa entrevista, o Luciano Huck perguntou para ele qual é a visão dele da Terra, já que ele esteve fora da Terra lá numa espaçonave, porque todos que voltam de lá têm uma visão diferenciada da vida aqui na Terra. Aí ele disse: a minha concepção é que a Terra é uma grande espaçonave. Como assim? Lá na minha espaçonave, se eu saísse dela, eu só sobreviveria se eu tivesse um equipamento especial. Fora dela, eu morreria. Olhando de lá para a Terra, eu tive a mesma concepção, porque a Terra é um local onde foi criado para abarcar, para que ali estejam os homens. Se os homens saírem do limite da Terra, os homens morrem, simples assim. A gente conversa, diz muita coisa, mas quando você está no voo, você está de avião, eu tive esta concepção. Você olha para baixo de gente, o pedaço de terra que a gente discute é um pedaço de mínimo. Se alguém quiser uma cidade inteira, uma fazenda inteira, uma região inteira, ainda é pequeno diante daquilo que Deus criou, porque a imensidão do que Deus criou é muito maior. Lá em cima, numa aeronave ou numa espaçonave, você percebe que nós não somos praticamente nada e que a própria Terra não é nada diante da imensidão do nosso Deus. Tudo concluindo que do Senhor é a terra e aqueles que nele habitam. A terra e a sua plenitude e aqueles que nele habitam. Vamos então sair do livro dos Salmos e vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e do versículo 24, que diz assim: Paulo está neste momento na sua segunda viagem missionária, ele está em Atenas, depois de ter atravessado a Troa, diz assim o versículo no capítulo 16, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí Paulo passou de Troa para a Macedônia, passou por Filipe, passou por Tessalônica, passou por Bereia, desceu, pegou um barco, e foi parar em Troade. Paulo está parar em Tessalônica, em Atenas, desculpa. Paulo está na praça de Atenas, o pessoal tem um altar ao Deus desconhecido, e Paulo começa a falar sobre esse Deus desconhecido. Está na rua de Atenas, melhor dizendo, numa praça mesmo. Aí Paulo diz assim, versículo 24 de Atos 17. O Deus que fez o mundo. Quem foi que fez o mundo? Deus. Paulo está dizendo isso. E tudo que nele há. Por causa do Salmo 24, verso 1. Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Se nós voltarmos para o Salmo e lermos o Salmo 136, se não me falha a memória, é o 136, eu vou conferir aqui. Ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, que com entendimento, que Deus com entendimento fez os céus. Louvado bem dizer ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Vou ler para você aqui, se eu não estou enganado, é o Salmo 136. 136. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre.
aquele que faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, verso 5, Salmo 136, verso 5, porque a sua benignidade é para sempre. Ele diz bem assim no 6, aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite, etc. E se você voltar lá para o Salmo 18 ao 19, vou ler também aqui, Salmo 19, no verso 1, diz assim, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Logo, tudo que existe na terra pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus. Nesta circunstância, eu pergunto para você, o que é mesmo que eu e você temos? O que nós temos? O que é propriedade nossa? Nós dominamos sobre o que realmente? Jesus no Novo Testamento diz, por que vocês estão solícitos sobre o que vão comer, sobre o que vão beber, sobre o que vão vestir? A vossa preocupação não vai mudar nada. Não vai acrescentar um côvado na altura de vocês, não vai mudar a cor do vosso cabelo. Alguém usa isso para falar quem tinge o cabelo. Olha que coisa. Ele está dizendo de forma natural. A tua preocupação não vai mudar. Simplesmente as coisas são como são e Deus controla sobre tudo. O homem diz que Deus não existe, o homem discute, o homem faz esse tipo de coisa, mas o homem passa e Deus permanece. Eu tenho aí um comentário no YouTube que fala sobre Matusalém. Matusalém viveu quase 1000 anos, 900 e lá vai pedrada, lá vai bolinhas. Mas o texto diz morreu. E ao morrer, logicamente, de acordo com o que nós já citamos de Salomão, o corpo volta ao pó, em Eclesiastes 12:7, e o espírito volta a Deus que o deu. A pergunta é, vale a pena viver desta forma? Vale a pena julgar as coisas como se elas fossem o tudo, se fosse o seu Deus? Ontem nós falamos sobre a avareza e desde segunda-feira nós estamos falando que tudo pertence a Deus. Então esta semana, sim, a nossa defesa da fé, a nossa apologia é contra a prática, é contra a sutileza que vem contra a prática da mordomia cristã. Porque, querendo ou não, nós somos mordomos e nós prestaremos conta diante de Deus. Independente de você ser crente ou não, você vai prestar conta diante de Deus de tudo aquilo que você recebeu. E se for crente, principalmente. Legal? Se inscreve no nosso canal, compartilhe, curta, comente. Tá? Deus abençoe aqueles que estão se inscrevendo, já estamos com um número muito bom e tem só aumentado, pessoas têm deixado sua opinião e eu também quero ouvir a tua opinião. Deixa aí a tua opinião, diga se nós estamos certos ou se estamos errados, ou se o texto bíblico que nós citamos não é dessa forma. Deus te abençoe e amanhã, querendo Ele, que é o dono das nossas vidas, Ele é dono do mundo, da sua plenitude e de tudo que no mundo existe, querendo Ele, nós falaremos sobre o Senhor faz o seu povo prosperar, abençoando-o maravilhosamente. Nós vamos explorar este maravilhosamente, porque maravilha é aquilo que altera a ordem natural das coisas. E para Deus, o homem não precisa ficar preso nas coisas materiais, porque Ele pode fazer a coisa surgir de onde não existe. Deus te abençoe, se inscreve no nosso canal, liga aí o sininho aciona aí o sininho das notificações e manda para alguém. Te espero domingo na Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor.